Tudo bom, Fernando? Como você tá? O Fernando, cadê ele? Aqui. O Fernando, cara de pau queima mais rápido, né? Olha, eu estou pensando aqui, eu pensei em uma coisa mais cult, eu pensei no Fantasma da Ópera, que é aquele que ficou vivendo nos subterrâneos porque tinha queimado a cara e sempre com uma máscara no rosto. Aí sim, a máscara pode ser de madeira, bem típico do Bolsonaro. Deixa eu só fazer um esclarecimento sobre Sim. essa questão dos inquéritos, do inquérito recém-aberto pela Polícia Federal. Este ainda não é um inquérito que apura as responsabilidades do ministro Milton Ribeiro e, eventualmente, do presidente da República naquela, digamos assim, rachadinha do Amém. Esse inquérito é outro, ele está se baseando na suposta investigação feita pela CGU, pela Controladoria Geral da União, e não envolve agentes públicos. Então, ele é um inquérito sobre os dois pastores e mais quem tenha participado dessa falcatrua, exceto, segundo as conclusões da CGU, servidores públicos. Tá? Esse inquérito que a Carmen Lúcia mandou abrir, ele é outro. E ele vai correr não na Superintendência de Brasília, como esse primeiro inquérito, mas no núcleo da Polícia Federal, exatamente naqueles setores que investigam casos afetos ao Supremo Tribunal Federal, que foi motivo de tanta polêmica agora com a troca de dirigentes. E esse despacho da Carmen Lúcia, mandando abrir o inquérito, dá a pista do que a gente deve esperar dele e que absolutamente não tem nada a ver com a defesa feita pelo presidente na sua live ontem do ministro Milton Ribeiro. O ministro Milton Ribeiro, segundo o despacho da ministra Carmen Lúcia, ele não será investigado por corrupção. Ela frisa ali no despacho dela que ele vai ser investigado por tráfico de influência, advocacia administrativa e prevaricação. Quer dizer, não se coloca nos indícios até agora nenhuma vantagem pecuniária que Milton Ribeiro esteja pessoalmente recebendo por essa transação. Ao contrário, ele diz que vai atender os emissários do presidente. Ele vai responder pelo crime de advocacia administrativa, por ter defendido esses interesses privados, pelo crime de prevaricação, por deixar de seguir as regras de distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e por tráfico de influência, que é servir-se da posição que tem para interferir nos negócios de Estado que deveriam ser feitos segundo regras previamente estabelecidas. Então, não é a corrupção que está em discussão em relação ao Milton Ribeiro. Ele pode até ser pessoalmente honesto, mas ele se prestou ao papel de ser o interveniente junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico que fez cumprir desejos do presidente da República, que a ele foram recomendados pelos pastores. Então, o que está em discussão ali é outra coisa e é outro inquérito diferente desse. O inquérito mandado abrir por Carmen Lúcia ainda não está em curso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, por que isso acontece? Em primeiro lugar, não é possível deixar de lado o fato de que esses dois pastores, sobretudo o pastor Gilmar, eram pessoas da copa e da cozinha do presidente da República. Eram pessoas abonadas por ele e pela mulher, Michele Bolsonaro, em todas as suas iniciativas. Fotos e de reuniões que esses pastores tiveram e publicamente disseram nas redes sociais, etc., com o presidente da República, certamente não tinha motivos se fosse conversar com eles a respeito apenas de pautas de costume ou de problemas de ordem moral ou religiosa que o Brasil estivesse atravessando. O que tudo indica é que esses pastores faziam negócios com o nome de Jair Bolsonaro, havendo ou não vantagens para o presidente nesse aspecto financeiro. Mas certamente havia outras vantagens que não se medem pela pecúnia, mas são igualmente ilegais. Repare,
Jair Bolsonaro, desde a sua eleição, ele não teve um partido político. O seu apoio nas cidades do interior, nos estados, muitas vezes dependia de templos. Ele dependia não de correligionários, mas de pregadores. As igrejas evangélicas, sobretudo no interior, se tornaram pontos de apoio político, de sustentação política de Jair Bolsonaro. E é legítimo pensar que as vantagens que eram oferecidas a alguns pastores eram a contrapartida ao apoio político que Jair Bolsonaro deles recebia. Tanto se vê nas exigências de chantagem, nas exigências feitas pelos pastores, que ao lado de 1 quilo de ouro, 50 mil bíblias e outros pedidos materialmente vantajosos para ele, havia o pedido de apoio ao deputado tal, ao deputado qual, todos eles da base de Jair Bolsonaro. Então, é um processo que não é, talvez em relação ao ministro, e dificilmente não será em relação ao presidente, em que a corrupção se expressava de maneira pecuniária, porque existe a corrupção política. O crime de corrupção não é apenas de receber dinheiro, mas de receber vantagem indevida. E é fato que o apoio político pode e vai ser considerado uma vantagem. Então, esta questão está sendo colocada de forma mistificadora por Jair Bolsonaro. Não é a honestidade de Milton Ribeiro que está em questão. O que está em questão é a honestidade e a regularidade da ação de emissários dele, Jair Bolsonaro, mandados ao MEC para obter, de forma favorecida, financiamentos, e aí pelos quais eles receberiam ou não vantagens indevidas. Acho muito difícil que não se caracterize a vantagem pedida pelos pastores, porque o número de prefeitos que denuncia a falcatrua é muito grande, já são 10. Então não podemos pensar que seja um prefeito meio espiroqueta das ideias, né, que esteja levantando, para usar a linguagem bíblica, falso testemunho sobre os pastores. São 10. Nesse caso, a quantidade ajuda a dar corpo, a dar fortaleza a essa denúncia. E o que se espera é que esses prefeitos sejam rapidamente ouvidos, porque vai se desfechar uma tempestade de chantagem sobre eles também, porque no final de mandato, dependendo como dependem os municípios pequenos das verbas federais, não é difícil imaginar que os prefeitos estejam sendo, nesse momento, alvos de recados para que fiquem quietos e deixem a coisa esfriar. Acho que não vai esfriar. E quinta-feira, quando o ministro Milton Ribeiro fizer o seu depoimento na Câmara, a coisa vai começar a andar. No Senado, né? Ele foi convidado a ir, né? O que dá para entender, inclusive por essa sua fala, é que Bolsonaro deve botar ali na fogueira esses 2 pastores e tentar salvar ali Milton Ribeiro, o ministro. Eu acho muito curioso, né? Recuperando inclusive a fala de Lula, de que Bolsonaro vive nessa realidade paralela, né? Tudo na vida dele é paralelo e a realidade dele é paralela também. Nos bastidores se conta que ele não quer tirar Milton Ribeiro, afastar Milton Ribeiro, por conta do significado que isso passaria, de que, de fato, houve corrupção ali no Ministério da Educação. Sendo que em qualquer outro governo isso aconteceria. Você afasta primeiro para depois acontecer uma investigação, né? E daí essa demora no afastamento é justificado porque é isso, sendo um governo corrupto, essa bandeira, né, essa imagem de governo incorruptível cairia. Mas, gente, não caiu até agora, até esse momento, com todos esses esquemas de corrupção paralelos que a gente fica sabendo, seja ali no Ministério da Saúde, seja com as próprias rachadinhas, eu acho tudo isso muito curioso. E a gente acaba chamando de gabinete paralelo, que acaba sendo também um eufemismo para um esquema de corrupção, né, enorme, como é o que a gente está constatando agora. Olha, já que o tema são os pastores, eu vou fazer menção a uma figura religiosa, que é o bode expiatório. O bode expiatório é uma expressão que vem de uma cerimônia, né, das civilizações semitas, né, de que eles se reuniam e pegavam um bode e transferiam, através de uma cerimônia, todas as culpas dos pecados
das vilanias, das desonestidades, da cobiça, para esse bode, simbolicamente, e depois mandavam o bode lá para o meio do deserto. Vai morrer sozinho lá, fora das vistas de todo mundo. E, para mim, o que eu acho que acontecerá é que os nossos pastores, esses dois pastores, o Gilmar e o Arilson, eles virarão bodes expiatórios. E um sinal disso é a furiosa verberação que fez hoje na internet, nas redes sociais, uma das figuras mais simbólicas desse poder escuso da igreja em relação ao Estado, que é Silas Malafaia, exigindo a quebra de sigilo bancário dos pastores. Imagine o Silas Malafaia pedindo quebra de sigilo bancário do pastor, né? E exigindo que eles sejam justiçados, porque isso não vai respingar nos pastores, isso não vai poder ser jogado contra as igrejas evangélicas. Esse é o grande medo dele e de Jair Bolsonaro, do qual ele faz de novo uma fortíssima defesa, dizendo que não tem nada de errado no que o Bolsonaro fez. O Silas Malafaia simboliza essa preocupação do Jair Bolsonaro de manter a sua relação com a cúpula da igreja evangélica, a qual ele considera hoje a sua maior ferramenta de ação política. Se tirarmos de Jair Bolsonaro o apoio que ele tem dos evangélicos e colocarmos a sua intenção de voto entre essas comunidades no mesmo patamar do que ela tem na sociedade em geral, o Bolsonaro perderia 7, 8, 10 pontos nas pesquisas eleitorais. E isso, já numa situação que não é favorável a ele, a gente vai tratar disso depois, seria mortal para suas expectativas, já limitadas, de continuar no poder. Então, essa é a questão central que nós devemos observar, o comportamento da bancada evangélica, das lideranças evangélicas em relação a essa situação. Elas querem, pelo menos no que está claro até agora, elas querem transformar Arilson e Gilmar em dois bodes expiatórios que devem ser mandados para o deserto para perecerem no esquecimento, enquanto eles saem limpos da história. E a gente sabe que muito mais do que 15 mil reais ou 1 quilo de ouro se envolveram nessa promiscuidade que se formou entre as lideranças evangélicas, nada a ver com os religiosos evangélicos, nada a ver com a comunidade cristã do Brasil, com as lideranças religiosas e o governo Bolsonaro. De fato, não foi pela pauta de costumes, nem foi pela fé em Deus que essa aliança se fez. Houve muito negócio, houve muita vantagem, e isso, a partir desses dois pastores, pode, como a ponta de um iceberg, aparecer ao longo das investigações sobre esse caso.